Acho que o Eduardo saiu da reunião. Não, estou aqui. Acho que ele estava em duas desculpa. ligações, duas conexões. Bom, vamos lá. Tá bom. Bom, vamos lá então. Nós estamos na nossa terceira aula, Panorama do Novo Testamento. E fico feliz de vocês estarem aqui novamente. A gente tem essa 1h aí, 55 minutos, na verdade, para tratar da terceira aula referente ao nosso tema. E eu queria começar com uma oração. Deus, muito obrigado por esse dia, mais uma oportunidade de estarmos aqui, refletindo, podendo refletir da Tua Palavra, dos Teus ensinamentos, um olhar talvez um pouco mais panorâmico, como o próprio tema sugere, mas com certeza é para que possamos, a partir desse panorama, nos aprofundarmos em temas, em livros, Deus, que trazem considerações importantes para a nossa vida. Esse é meu desejo para essa tarde, para esses queridos irmãos que estão aqui, para aqueles também que possam vir assistir essa aula mais tarde. Esse é meu desejo, oração, em nome de Jesus, amém. Amém. Bom, amém. Eu não vou repetir aqui a proposta e o objetivo, porque vocês já participaram aqui das duas últimas aulas e já sabem muito bem que a proposta é um panorama, né? E com essa proposta, os desafios grandes para uma explanação em pouco tempo. Na última aula, a gente viu sobre os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, e acredito que, apesar da correria, foi bem proveitoso. Se você tem acompanhado as mensagens do Fernando no livro de Lucas, espero ter ajudado também nesse sentido a clarear um pouquinho, abrir mais uma frente de estudos aí para vocês. E hoje, o nosso tema a gente vai começar aqui com Atos, 1 Coríntios, Filipenses e... Aí você fala assim, Bruno, por que essa mistureba aí, né? Você está indo, parece que está avançando um pouco. É que na minha proposta de uma divisão didática aqui, né, de uma metodologia um pouquinho diferenciada, para entendermos o Novo Testamento, nessa cruz aqui, né, que eu apresento para vocês, a ideia aí é que estudemos hoje a Igreja de Cristo. E esses livros, é claro, novamente, aqui não é algo totalmente exclusivo, né, desses 4 livros aqui, mas esses livros, eles tratam um pouquinho mais sobre esse tema da Igreja de Cristo. Quer seja por Atos, que é o primeiro que a gente vai ver, 1 Coríntios, Filemon e Filipenses. Então, eu queria começar já aqui, colocando para vocês a questão da Igreja de Cristo, né? O Credo Apostólico diz lá no final do Credo Apostólico, né? Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos. Depois ele continua, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo. Mas essa frase, né? Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, esse propósito de Deus para o seu povo, que é a igreja, né? Onde ele é a cabeça. E Atos 2:42 vai dizer assim que eles, né, a igreja primitiva ali, perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Havia um movimento inicial ali de um ajuntamento de pessoas, um grupo de pessoas que se reuniam com um propósito específico de entender os ensinamentos de Cristo, passado através dos apóstolos, ter comunhão e compartilhar as orações, esse contato direto com Deus. E como que se deu isso, né? A gente já abordou um pouquinho na aula passada, mas eu queria retomar nesse ponto, que é a expansão do Evangelho. A Igreja de Cristo é fundamental para a expansão do Evangelho. Se lá ao falar e é que eu falo do Evangelho como boas novas, quando nós estudamos os Evangelhos, né, os livros ditos os Evangelhos de Cristo, nós temos essa prerrogativa de que havia um consenso de que era necessário sair da questão da oralidade e do ensino estritamente dado pela doutrina dos apóstolos para avançar num texto que fosse único e fiel para toda a igreja. E isso tem tudo a ver quando nós olhamos na palavra grega dada para a igreja, que é eclésia. A palavra eclésia é uma combinação de uma preposição, que é para fora, e do verbo eu chamo, né, transliterados aqui para o português. E no Novo Testamento, essa palavra tem um sentido de assembleia, de congregação, de uma reunião.
A Septuaginta, né, que é aquela versão grega do Antigo Testamento, que a gente já discutiu nas outras aulas, ela traduz o termo do hebraico também, que é kahal, e aí os Paulos podem me ajudar com a linguagem do hebraico, que eu não sei corretamente, mas se quer dizer exatamente isso, é uma congregação, e no caso ali era a congregação de Israel. Então, essa ideia de um ajuntamento, um grupo de pessoas, uma assembleia, uma reunião, e não é uma reunião estritamente litúrgica, com liturgias, com ritos, mas um grupo de pessoas que se reúnem, tal qual o Atos 2:42 coloca, para estudar a doutrina, para compartilhar do pão, para ter comunhão e para orarem juntos e assim crescerem na sua fé em Cristo Jesus. E ao olharmos para isso, a importância da expansão da igreja, né? Eu falei um pouquinho na aula passada e quero retomar aqui, após a morte de Jesus, a igreja primitiva começou a se expandir. Então, a apresentação do evangelho é importante, mas também era necessário que a proclamação dessa mensagem chegasse para as pessoas que estavam espalhadas ao longo da terra. E é interessante isso, aí nós vamos já entrar em Atos, quando você olha para Atos 8:1, eu vou abrir com vocês aqui para a gente ler. Atos 8:1, ele fala exatamente assim: naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. E Atos 8:1, ele só é possível, ele só é necessário, dado, esse texto só existe por causa de Atos 1:8, onde Jesus fala assim: mas vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e serei minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Então, Atos 8:1 existe por causa de Atos 1:8, e esse ponto da expansão da igreja, o que acontece? As pessoas são espalhadas pelas regiões ali do mundo antigo, né, da região da Europa, ali da Ásia, e o que acontece? As pessoas precisam se reunir. E a oralidade começa a ter uma dificuldade, porque os apóstolos estão presencialmente em todos os lugares. Os textos, as cartas paulinas ainda estão em fase de construção, e é necessário reunir-se como igreja de uma forma que pudessem estudar esses textos estudados nos apóstolos. E aí o que acontece? O que tem de marcante aqui nesse momento? As viagens missionárias de Paulo e seus companheiros. A tônica do livro de Atos, que é o primeiro que a gente vai estudar aqui, que é talvez o grande livro que demonstre o surgimento da igreja cristã, a tônica desse livro e das epístolas paulinas, que agora a gente vai praticamente entrar em grande parte em epístolas paulinas, é marcada por essas viagens, que são realizadas por Paulo e por seus companheiros. Quer seja Barnabé, quer seja próprio Lucas, né, o autor de Lucas e Atos, está com Paulo em algumas das viagens, quer seja Silas, que esteve preso com Paulo, você sempre vai ter a presença do apóstolo Paulo com alguns de seus companheiros, às vezes sozinho também, mas marcando essas viagens que mostra o avanço da igreja de forma orgânica, Paulo passando por diversas localidades e constituindo nessas localidades essas assembleias, essas eclésias. E nós temos que novamente colocar os nossos pés aqui, calçar nossas sandálias e andar no mundo antigo e perceber que essas igrejas não eram igual hoje, tal qual a gente tem a igreja fonte, que é um galpão, com ar-condicionado, com todo o aparato, estacionamento. Eram casas, eram pessoas que se reuniam em casas, em algumas escolas, em locais, alguns na sinagoga, quando havia conversão de judeus, se reuniam em locais, mas estritamente casas, né, digamos assim, são o marco dessa igreja primitiva. E é nesse momento que o evangelho floresce, que a mensagem é propagada para todos os cantos da terra, assim como previa o Senhor Jesus Cristo em Atos 1:8, né? Aqui um breve resumo, talvez antes da hora aqui, mas só para ficar um pouco claro para a gente vai estudar Atos, 1 Coríntios, Filemão e Filipenses. A provável data de construção aqui dessas cartas, né, desses livros, né, desses dois livros, desse livro e dessas 3 cartas,
O local provável de cada um, a gente vai voltar nisso quando entrar em cada um aqui, e os destinatários. É interessante notar essas datas, novamente, eu repito, né, talvez não, você vai encontrar em outras literaturas, eu estou usando aqui a literatura do professor Carlos Oswaldo, mas talvez você encontre em outras literaturas tão boas quanto datas que talvez permeiem ali um pouquinho diferente. Isso não tem um problema de ordem estritamente teológica, isso é uma definição de tempo ali que era dado, e assim fica bem tranquilo a gente entender. Se você olhar a primeira viagem de Paulo aqui, eu queria destacar elas, porque até para a gente entrar de fato nesse crescimento da igreja, Paulo é o grande personagem, talvez, de Atos aí, juntamente com Pedro, mas Paulo é quem realiza essa expansão territorial, esse avanço geográfico através das suas viagens. A primeira viagem de Paulo, ela começa ali na Antioquia da Síria, onde ele passa por algumas cidades, como Chipre, Perge, Antioquia da Psídia, Icônio, Listra, Derbe, e depois ele volta para Antioquia da Síria. E você vai ter esse relato lá em Atos 13, 1 até o final do capítulo 14. A segunda viagem de Paulo, ela acontece, talvez seja uma viagem um pouco mais longa aqui, né? Percebe que, novamente, imagine naquela época fazer uma viagem de tão grande proporção territorial, né? Paulo passa ali por Troade, Filipos, Tessalônica, então você já começa a ver alguns nomes aqui que talvez soem mais comuns, né? Filipos, Tessalônica, você tem ali Atenas, no livro de Atos você vai ter uma grande discussão de Paulo com os atenienses, você tem a cidade de Corinto, a cidade de Éfeso, Cesareia, Jerusalém e Antioquia, e também essa viagem está destacada no livro de Atos ali, nesses 3 capítulos subsequentes aí. Depois você tem a terceira viagem de Paulo, e ela é uma viagem também que acontece ali por Éfeso. Olha, novamente aqui um nome comum para a gente, né? Nós temos a carta aos Éfesos, Macedônia, Acaia, de volta a Macedônia, Troade, Mileto, Cesareia e Jerusalém. Também destaquei aqui para vocês depois terem, talvez um estudo mais aprofundado de Atos, você tem aqui os capítulos em que aconteceram. E por último, a última viagem de Paulo, né? E talvez ali culminando no seu martírio, é a viagem de Paulo até Roma, que ela começa exatamente em Jerusalém, onde ele partiu de Jerusalém, passou por diversas cidades, sofreu naufrágios, teve ali a sua vida quase ceifada, mas ele, por fim, chegou a Roma, que era o seu grande intento de levar a mensagem aonde era a capital do império, né, o capital do mundo naquele tempo, né, e também está descrito ali no livro de Atos 23 até o capítulo 28. Algo curioso aqui, antes de a gente entrar no livro de Atos, né, eu quando jovem, mais jovem, eu sou jovem ainda, né, mas quando mais jovem, né, 13 anos atrás eu tive um privilégio aí de poder viajar para a Europa ali, fui até Roma, e é interessante ver, eles têm muitas sinalizações, né, do que aconteceu ali nessa época de Paulo, de Pedro, né, e ali mostra também um pouquinho daquilo que eles acreditam ter sido a prisão de Paulo, o local onde ele ficou, né, o local onde talvez ele tenha sofrido o seu martírio. É muito interessante, assim, você ver a história viva, né, e ver como que Deus agiu através desse homem de forma tão poderosa. E o livro de Atos, nosso primeiro livro aqui, ele foi escrito por Lucas, novamente aquele médico e amigo de Paulo. Até em momentos é bem interessante, quando você vai lendo o livro de Atos, você percebe que ele muda, às vezes, o seu jeito de escrever, colocando até mesmo na segunda pessoa, né? Ele fala nós, então você mostra claramente que ele estava presente em muitos dos momentos ali, juntamente com Paulo, em alguma das viagens. O versículo-chave que eu destaco para vocês é um que eu já li, que é exatamente o versículo 8 do capítulo 1, que é essa necessidade imperiosa dada pelo Senhor Jesus Cristo e algo que de fato aconteceria, que é essa expansão através de todas as terras, né? E a frase-chave para a gente gravar aqui, quando você lembrar do livro de Atos, você lembra de expansão do Evangelho. É o momento que o Evangelho se expande para os confins da terra. O verso que fica aqui para você memorizar, se for lhe ajudar, né, juntamente com uma rima aí, o Espírito espalha a salvação dos judeus aos povos de toda a nação.
Então, o Espírito Santo, né, alguns até chamam esse Atos dos Apóstolos de Atos do Espírito Santo, porque é impressionante, e até destaco como ponto notável aqui, a quantidade de vezes que o Espírito Santo é mencionado. E, de fato, essa é a tônica de Pedro e Paulo, que são os personagens principais, os principais apóstolos de Jesus, de fato, de mostrar que o Espírito Santo agia através da vida deles. E o propósito do livro de Atos é exatamente esse, validar a missão gentílica como continuação legítima da mensagem do reino, segundo a promessa e poder do rei. Essa validação que foi proposta no primeiro capítulo ali. Então, eu disse, né, como alguns chamam de Atos do Espírito Santo, porque, de fato, o Espírito Santo atua muito, né, fortemente aqui no livro de Atos, você vê a presença do Espírito Santo de Deus. Muitos sermões tem nesse livro de Atos, e mostra muita alegria em meio à perseguição. E talvez você lembre aqui de Paulo em prisão, juntamente com Silas, e cantando louvores a Deus. Então, é um momento em que a perseguição acontece fortemente no seio da igreja, e por isso que eles são espalhados. Você tem, talvez, que você possa se lembrar do capítulo 8, que começa a perseguição à igreja ali, mas você tem a vida de Estevão, né, o martírio de Estevão, e como ele olha, né, daquela forma tão piedosa, e isso é um motivo que é essa alegria em meio à perseguição. Um autor, que eu tenho até um livro aqui em casa, deixa eu ver, é John Fox, acho que é o nome dele, e ele fala que o sangue dos mártires, né, ele faz brotar, surgir novos convertidos, né. E a aplicação que eu queria deixar aqui para vocês é essa dependência do Espírito Santo e a permanência da igreja. As portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja. Essa é a nossa esperança, é a nossa certeza em Jesus Cristo, né? E que nós devemos estar dependentes do Espírito Santo. São atos do Espírito Santo. E a pergunta é essa: será que eu tenho consciência da importância da igreja de Deus? Muitas vezes nós reduzimos a igreja de Deus com I maiúsculo à igreja de Deus com I minúsculo. E essa igreja com I minúsculo que eu digo, que é a nossa igreja local, por exemplo, onde nós congregamos, ela faz parte da igreja com I maiúsculo, que é a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. E temos irmãos espalhados por todos os cantos da terra, né? Temos irmãos em perseguição até hoje, temos irmãos em erros doutrinários até hoje, como nós vamos apontar em várias cartas aqui. Temos irmãos sofrendo necessidades, temos irmãos em abundância de seus recursos, mas essa é a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. E quando eu disse que os atos poderosos de Pedro e Paulo, né, ou são os atos poderosos do Espírito, eu só queria deixar um quadrinho aqui de comparação para vocês perceberem como que é interessante a construção que Lucas faz para autenticar o apostolado paulino. Paulo, ele não foi chamado, né, nos primeiros anos de ministério de Jesus, ali, juntamente com os outros apóstolos, mas ele foi chamado depois, quando Jesus já tinha sido assunto ao céu, pelo próprio Cristo, né, e mostra os atos poderosos de Pedro e Paulo, né. Então, da mesma forma que Pedro curou um homem paralítico de nascença, Paulo também curou um homem paralítico de nascença. E você tem esses paralelos muito interessantes no livro de Atos. Pedro é chamado de um homem cheio de espírito, e Paulo também, lá em 13:9. A sombra de Pedro curava as pessoas, e os lenços e aventais de Paulo também curavam pessoas. O judeu se opõe ao evangelho, porque tem inveja. E no caso de Paulo também mostra claramente a oposição ao evangelho por parte dos judeus. Pedro, ele teve que lidar com Simão, que era um ilusionista, e Paulo lidou com um outro, né, um feiticeiro chamado Bar Jesus. Pedro, ele curou Enéas de paralisia, e Paulo curou o pai de Públio e outras pessoas, né. Da mesma forma que Pedro trouxe Dorcas à vida, e Paulo trouxe Eutico de volta à vida. Eutico é aquele estudante universitário que dorme quando o professor está dando aula. Esse é o Eutico. Vou fazer uma estátua para o Eutico em cada universidade, que tem muitos Euticos por aí. E aí uma proposta de esboço, como eu sempre deixo para vocês, mas antes a gente entrar, até uma coisa curiosa aqui, né, e eu confesso para vocês que caiu no sono, verdade, Paulinho. Eu confesso para vocês que é uma coisa que eu não tinha me atentado. Tantas vezes a gente lê o livro de Atos, né, mas
é interessante quando você está lendo o livro de Atos, a gente sempre pensa assim, qual que é a primeira carta que foi escrita para o povo, né? E a gente sempre pensa, a gente sempre olha, não, a primeira carta foi essa, foi aquela, tal. E você tem uma reunião dos apóstolos em que eles enviam para as pessoas, né? Eles enviam uma carta. É muito interessante isso. Deixa eu só encontrar aqui. Tem que ter separado antes, né, o texto, né? Ficava mais fácil. Bom, daqui a pouco eu acho, mas eu vou achar e vou mostrar para vocês. É bem interessante, tem uma carta que se alguém achar aí pode me falar, que eles mandam, né, a igreja em Jerusalém manda para as pessoas com relação aos cuidados que eles tinham que ter, os gentios tinham que ter. Essa é a primeira carta que foi enviada, né, isso é bem interessante. Mas um esboço aqui é uma proposta de esboço, até para a gente não perder muito tempo aqui em Atos, a gente tem outros 3 livros para ver ainda, é de fato essa construção, do capítulo 1 até o capítulo 8, é esse cristianismo em Jerusalém. O Senhor é exaltado ali em Jerusalém, é o nascimento da igreja e sua perseguição acontece, novos colaboradores surgem, né, e tem o martírio de Estevão. São fatos muito marcantes ali no começo do cristianismo em Jerusalém. Depois é o cristianismo na Palestina e na Síria, do capítulo 8 até o capítulo 12, os cristãos eles são dispersos, tem a conversão de Saulo e dos gentios, e os cristãos são perseguidos por Herodes. Olha só que interessante. Depois nós temos aqui do capítulo 13 até o 28, que é o final, é a primeira viagem missionária e o concílio de Jerusalém. A segunda viagem missionária acontece, a terceira viagem, eu já destaquei isso antes para vocês, e a viagem de Paulo para Roma. E é isso mesmo, acho que a Denilson e o Paulinho falaram aqui, é isso mesmo, 15, eu estava até chegando aqui já, 15:23, eles mandam uma decisão interessante, se escrevendo por mão deles, irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros, os irmãos de entre os gentios da Antioquia, Síria e Cilícia, saudações. Então você vê que do 23 até o 29, né, é uma carta que eles escrevem para as pessoas ali, e eles entregam na mão de Paulo e Barnabé, que eles levam essa carta para os irmãos da Antioquia, os gentios da Antioquia, Síria e Cilícia. Então, essa, de fato, é a primeira carta que nós temos registro aí dessa movimento de cartas, de troca de cartas que existia. Tudo bem? Alguma dúvida aqui em Atos? Querem fazer algum comentário? É isso mesmo, a Denilson tinha escrito aqui o Paulinho, estou olhando aqui o chat. Vamos continuar, então. E aí nós chegamos na carta, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, né? Nesse Coríntios aqui, então, com os Coríntios. Rapidinho de Atos também, que é interessante, mesmo que seja um panorama, se apresentou aí como Lucas coloca, ele autentica o apostolado paulino, mas no capítulo 15 também tem o Concílio de Jerusalém, que ele tem um episódio muito interessante, até para os escritos neotestamentários, né, que é Paulo confrontando Pedro, né, por causa da contradição da vida e ensino de Pedro, né, que ora com os gentios agia de uma forma, ora com os judeus agia de outra forma, né. Então acho que esse é um tema interessante também dentro dos escritos de Lucas. E uma outra questão também é a continuidade do livro, né, que se dá através da Igreja do Senhor, que somos nós também, né. Então os atos eles continuam, né, eles não cessam no fechamento aí desse texto de Lucas. Exatamente. E rogamos para que sejam atos do Espírito Santo, né, Paulinho, para que, de fato, possamos ter o mesmo entendimento de Paulo, né. Essa discussão de Pedro e Paulo é bem interessante, é interessante Lucas não deixar de fora, né. Ele mostra Pedro como coluna da igreja ali, juntamente com Tiago, mas mostra muito da história de Pedro nos 10 primeiros capítulos, assim como mostra de Paulo, mas ele não deixa de fora essa
pequena contenda que existiu entre eles, né? Assim como ele não deixa de fora também a contenda de Paulo com Barnabé, que é bem interessante, eram amigos, mas eles chegam a uma contenda por causa de João Marcos. É interessante como o Lucas ele coloca tudo isso no texto, isso serve para que aprendamos, para nos fortalecer também. Aí nós chegamos à primeira carta de Paulo aos Coríntios, né? Um resumo aqui, de fato, Paulo é o autor dessa carta. Queria deixar como versículo-chave para vocês, eu vou ler aqui rapidamente. 1 Coríntios 3, 16 e 17. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Nós estamos falando aqui da construção da igreja, né? Do momento de construção da igreja do Senhor, com a igreja primitiva, e o texto paulino mostra, né, que nós somos santuário de Deus também, né? E é interessante que as cartas paulinas, elas tratam muito das divisões que há nas igrejas, do falso ensino, em alguns casos, principalmente o de Gálatas, mas em outros casos aqui, tratam muito da moralidade, dos costumes, da liturgia, mas a preocupação sempre a preocupação paulina é com a salvação, com que nós entendamos de fato que somos santuários de Deus, né, que o Espírito de Deus habita em nós. E a frase-chave aqui do 1 Coríntios é exatamente isso, divisões na igreja. A primeira aos Coríntios traz a demonstração contra impureza, desordem e divisão. E o propósito maior de Paulo aqui nessa primeira carta é, de fato, desenvolver em seus leitores um comportamento maduro dentro da igreja, oferecendo soluções por meio da sã doutrina, além de usar o próprio exemplo de vida defendendo o seu apostolado. Então, olha só, é uma carta muito interessante, uma carta cheia de ricos detalhes, né? Ela é uma das cartas mais práticas de Paulo, é uma das cartas mais lógicas também. Paulo traça um compêndio aqui de soluções práticas para termos como regra de fé e sã doutrina dentro da igreja. E ele endereça essa carta exatamente para a igreja de Corinto, a cidade de Corinto. Um ponto notável aqui, eu já falei que é uma carta prática, né? Ela trata desse comportamento do cristão. E a aplicação, qual que é o meu papel dentro da igreja? A minha igreja local, ela é cristocêntrica, ela de fato olha para Cristo, ela tem Cristo como seu centro, né? E eu queria só traçar um contexto histórico aqui para te ajudar a entender um pouquinho de Coríntios. Nós vamos voltar na segunda carta de Coríntios mais para frente, mas a cidade de Corinto era uma cidade portuária e também cosmopolita e mundana. A população era bem heterogênea em termos socioeconômicos, culturais e religiosos. Imagina a dificuldade de Paulo aqui em lidar com um grupo de pessoas de culturas diferentes, de religiões diferentes, credos diferentes. Ele tendo que lidar com tudo isso, com questões socioeconômicas. Quando fala que uma cidade portuária, é exatamente isso. As cidades portuárias tinham esse aspecto, né, de ter um trânsito muito intenso de pessoas de diversas nações. A composição da igreja de Corinto tinha um elevado potencial para tensões e problemas de natureza relacional. Eram cristãos judeus, cristãos gentios, pessoas ricas e muitas de camadas sociais pobres. Então, era um local de tensões e mais tensões, né? E a impureza sexual, ela reinava nesse período, nessa cidade. E Paulo tem muito trabalho em instruir a igreja, né? Essa carta, ela é escrita à medida que uma família, da família de Chloe, que é uma mulher da igreja, ela escreve para Paulo pedindo orientações em algumas situações. E Paulo ele faz essa belíssima carta que chegou na igreja de Corinto e chega para a gente também. A igreja ela foi fundada pelo próprio Paulo, né, lá está em Atos 18, na sua segunda viagem missionária. E Apolo, ele assume o ministério recomendado por Paulo. É interessante que Apolo ele tem uma proeminência naquela cidade. Bom, eu já disse esse relato negativo que Chloe e seus familiares oferecem, por isso que Corinto é escrito, né. E um esboço aqui, deixa eu ver, um pequeno esboço, essa introdução e saudação que é comum nas cartas paulinas, com raríssimas exceções.
Paulo, ele introduz, ele faz uma breve saudação, e aí ele já começa falando dessas divisões que há na igreja, né? Do capítulo 1 até o capítulo 4, ele fala da falta de entendimento da mensagem, da falta de entendimento dos mensageiros e da falta de humildade que existia naquela igreja. Ele começa depois a relatar alguns problemas da igreja, questão de moralidade, disciplina, litígios, julgamentos, imoralidade do corpo. Ele começa a destacar todo esse emaranhado de problemas que há ali na igreja de Corinto. Depois ele fala sobre dificuldades na igreja e são respostas a essa carta, né? Sobre o casamento, a liberdade cristã. Ele fala sobre a ceia, sobre o papel das mulheres, sobre os dons espirituais. Ele fala sobre a ressurreição e as ofertas. É uma carta recheada, como eu disse aí, de questões práticas, né? De questões que ajudam a igreja no seu cerne, no seu trato aí, né? E se formos pensar nas igrejas dos dias de hoje, talvez não tenha a similaridade necessária para fazermos uma aplicação aqui, mas uma igreja, quanto maior ela se torna, como é o caso da igreja fonte, né, a probabilidade de você ter esses entraves entre pessoas, né, o ser humano, ele se choca muito, né, tem um filme que eu gosto bastante, que chama Crash, No Limite, e a frase inicial do filme é: as pessoas não se encontram, elas colidem. A impressão que dá é que o ser humano sempre está batendo de frente um com o outro, né, e esses desafios são vistos nas igrejas dos dias de hoje, e essa carta de Paulo nos ajuda a mantermos a sã doutrina, né. Tudo bem? Alguma dúvida aí? Vai ficar um pouco escuro aqui, que eu preciso colocar carga no computador. Bom, caminhando aqui então para Filemon. Aí nós avançamos um pouco aí, se você pegar a sua Bíblia, o Novo Testamento, você vai falar assim: nossa, avançou bastante. Avançou bastante mesmo, né? É o livro ali imediatamente anterior ao livro de Hebreus, né? Talvez que tenha um marco importante aí. Por que a gente avança tanto para Filemon? Filemon é uma carta bem interessante. Ela foi escrita exatamente para Filemon. É uma carta de um único capítulo, uma carta simples, fácil de ler. Ela é simples, mas não é simplista. Mas por que ela está encaixada aqui no nosso aspecto didático como a igreja de Cristo, né? Porque Filemon, provavelmente, ele era um líder de uma igreja que provavelmente também se reunia em sua casa. Se dão em sua casa, na casa das pessoas ao seu redor, na sua cidade. E o tema-chave ali desse contexto é o perdão. Então, olha que interessante, nós partimos de uma carta igual a 1 Coríntios, onde há divisões na igreja, onde há problemas de conduta, e nós chegamos numa carta cujos versículos chaves 16 e 17, e eu vou ler o 17 aqui: se, portanto, me consideras companheiro, recebe como se fosse a mim mesmo. Paulo falando para Filemon a respeito do seu escravo, Onésimo, que havia fugido. Onésimo fugiu de Filemon, mas ao encontrar Paulo, ele teve um encontro real com Cristo, aprendeu com Paulo, e eu tenho por certo que essa mensagem salvadora chegou de fato ao coração de Onésimo, porque Onésimo é que leva a carta para Filemon. E como um escravo fujão, ele poderia muito bem aproveitar a oportunidade e escapar para qualquer lugar, mas ele volta para o seio ali do seu martírio como escravo, levando aquela carta, e Filemon perdeu um inútil escravo, mas todos ganharam quando ele foi salvo. Ganharam pelo aprendizado que trouxe de fato essa carta, né? E o propósito da carta é essa: Paulo pede a seus amigos e filhos na fé que demonstre amor cristão, perdoando a ofensa de seu escravo fugido. É encorajar a aplicação completa do princípio de igualdade dos irmãos em Cristo por meio do perdão de Onésimo por Filemon. E um destaque aqui, essa é uma das cartas em prisão de Paulo, né? Cartas da prisão. A carta é enviada por Tíquico junto com a carta aos Colossenses. Então, Tíquico tem essa tarefa de enviar juntamente a carta de Filemon, a carta aos Colossenses. Um ponto notável que é uma carta muito pessoal,
e as pessoas citadas provavelmente reuniam-se como igreja, como eu disse, né, na casa de Filemon. Então, essa carta foi enviada para Filemon, mas provavelmente ela foi lida ali no seio daquela igreja, né? E aí a aplicação que eu deixo para a gente aqui é: a comunhão em Cristo transcende as diferenças sociais. Transcende, é uma afirmação minha, na verdade. E desenvolvo relacionamentos com os irmãos, independentemente de classe social, da onde que veio, quais são os seus dons e talentos. Será que eu tenho desenvolvido, de fato, esse relacionamento genuíno com os meus irmãos em Cristo? Onésimo era um escravo, Filemon, até exatamente por ter essa situação de ser um dono de escravo, provavelmente era um homem de posses, né? Será que eu consigo tratar as pessoas ao meu redor genuinamente como irmãos em Cristo? O contexto aqui histórico, já falei um pouquinho, mas eu quero ressaltar. Filemon era um cristão em Colossenses, né, na cidade de Colosso, era rico, era convertido ao Senhor Jesus Cristo por Paulo, e havia uma igreja em sua casa. E Onésimo era esse escravo fujão, fugiu ali do seu senhor. A sua captura significaria uma punição severa, açoites e até crucificação a critério do seu dono. É por isso que Paulo é tão incisivo com Filemon, de falar assim: olha, e lá no 18, se algum dano te fez ou se deve alguma coisa, lança tudo na minha conta, né? Ele fala: olha, você, Filemon, eu sei que você não me deve nada, mas talvez você me deva até a sua própria vida, né? Paulo, ele fala muito fortemente aqui ao coração de Filemon, por conta de Onésimo, porque eles sabiam que a punição seria severa, né? Onésimo, ele se converte a Jesus, já falei sobre isso, e é provável que, de fato, Filemon tenha libertado Onésimo ao final, né? Tem uma carta de Inácio, que é bispo de Antioquia, à igreja de Éfeso. Onésimo é mencionado 3 vezes nessa carta como bispo da igreja de Éfeso. Olha que interessante, né? Isso está registrado aqui no livro do Carlos Oswaldo, e alguma outra literatura também que eu lancei mão aqui para esse contexto. Mas Inácio, que era um bispo de Alexandria, faz essa menção. Então, Onésimo, de fato, ele, pela graça salvadora de Jesus Cristo e pelo Espírito Santo, ele teve uma vida, de fato, transformada, e tenho certeza que a vida de Filemon também foi transformada através dessa carta paulina. E ela é tão importante nesse contexto nosso aqui, exatamente por isso, por mostrar o seio da igreja, né? Igrejas em casas, igrejas com pessoas diferentes, mas que professam o mesmo nome. E um esboço muito simples, até porque é uma carta de um único capítulo, as saudações paulinas, há uma intercessão de Paulo aqui, o apelo em favor de Onésimo, as considerações de Paulo devolvendo Onésimo, e o apelo final para que Filemon recebesse Onésimo, não mais como escravo, mas sim como um irmão em Cristo. E ele fala no final, né? Olha, lá no 23, saúdem-te Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo, Marcos, Aristarco, Demas, Lucas, meus cooperadores, a graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. A impressão que dá é que Paulo cita aqui os seus cooperadores, as pessoas que estão em cadeias com ele, cita Lucas aqui também, cita outros, né? Exatamente por isso, provavelmente eram pessoas conhecidas dessa igreja em Colosso, onde estava Filemon. Então isso é bem interessante, esse movimento, né, dos irmãos ali se conhecerem. Tudo bem? Alguma consideração? Filemon, Onésimo, escravo fujão. E aí nós chegamos aqui na carta de Filipenses, novamente nesse propósito nosso aqui de ver a igreja de Cristo, né? E aí, novamente, Paulo é o autor dessa carta. A carta de Filipenses, ela vai estar ali como seu versículo-chave. Eu sei, você vai lembrar exatamente do texto de Filipenses 2, de 5 a 11. Eu sei disso, esse texto é muito marcante na escritura paulina, né? Essa abnegação de Jesus aí, sendo como exemplo para nós, tendo nós o mesmo sentimento que Jesus teve. Mas eu queria destacar o versículo 4 do capítulo 4, onde ele fala assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Essa é a carta mais alegre de Paulo, né? É uma carta que a frase-chave aqui que nós podemos destacar é, de fato, alegria. E o verso, talvez que você queira decorar aí, de uma tentativa poética, que é: Filipenses louva a fé que nos faz regozijar, mas exige humildade para com todos demonstrar.
Então, ao mesmo tempo que a carta em Filipenses mostra essa alegria genuína de servir ao nosso Deus, mesmo nas dificuldades que Paulo apresentava, ele mostra o exemplo dessa dificuldade com Cristo sendo esse servo sofredor, mas nós temos que, ao mesmo tempo que temos que ter alegria, temos que ter humildade para demonstrar tudo isso. Estou aqui o chat. Sim, Adenilson, a noção de escravidão naquela época era um pouco diferente da de hoje. Não deixa de ser um contexto de escravidão também, viu? Acho que talvez a gente pudesse até avançar um pouco nesse tema, que é um pouco mais complexo, mas a questão de escravidão nos termos bíblicos daquela época, né? Mas ao longo da história, por mais que a gente tenha hoje no Brasil a questão da escravidão por parte dos africanos, mas a história mostra que povos que eram vencidos, se tornavam escravos, independentemente da sua cor de pele, né? E o contexto escravo ali realmente é um pouco diferente. Bom, voltando aqui para Filipenses, né? O Filipenses deve promover essa vitalidade contínua do evangelho entre os filipenses para que este pudesse continuar a progredir por intermédio deles. Alegria e unidade no serviço de Cristo e no serviço um ao outro. Alegria, né? Então eu falei, essa carta mais afetuosa, ela não tem muitas censuras ou reprovações duras, é uma carta que fala a palavra alegria 16 vezes. Você tem um alerta ali no capítulo 3, a partir do versículo 2, de acautelai-vos dos cães, né? Mas os cães não são os cães que ele chama dentro da igreja ali, né? É um jeito do Paulo chamar os judaizantes, que era a mesma forma que os judeus chamavam os gentios. Então, Paulo usa a mesma expressão de cães, mas é um encorajamento para eles, né? É uma carta interessante, ela não contém uma citação direta do Antigo Testamento, que era algo muito comum com Paulo, com o apóstolo Paulo, de citar o Antigo Testamento em suas epístolas, né? E uma aplicação para a gente aí, saber estar alegre em toda e qualquer situação, deve ser a marca do cristão. Então, podemos estar de fato alegres, né? O 4:4 é o versículo-chave exatamente por isso. Alegrai-vos no Senhor, né? Outra vez vos digo, alegrai-vos. E, de fato, eu tenho aprendido esse princípio, eu tenho estado alegre em toda e qualquer situação. Hoje, na hora da oração, Lil-nos, para quem pode participar de manhã, né? Acho que vocês, provavelmente sim, porque estão aqui agora à noite na aula, mas a Lil nos desafiou a orar por esse momento, né? A gente tem um momento difícil no nosso mundo, no nosso país, e se talvez não cause danos materiais para a gente, ou físicos, né? Com a doença, com a perda de salário, com a perda de rendimento econômico, mas traz para os irmãos em Cristo, né? E Paulo estava exatamente lidando aqui com uma questão dessa, né? Os filipenses ajudavam muito Paulo nas suas dificuldades financeiras, né? E só um pouquinho do contexto histórico para ajudar vocês também aí, quando vocês forem ler Filipenses. Filipos, que é a cidade, era uma importante colônia romana, conquistada pelo pai de Alexandre o Grande. A igreja ela foi fundada por Paulo também durante a segunda viagem missionária e era composta principalmente por não-judeus. Havia poucos judeus nas cidades. O número de homens não era suficiente para ter uma sinagoga. Então, estudiosos, os historiadores dizem que não haveria uma sinagoga naquela cidade. E por que eu digo sinagoga, né? Acho que eu ressaltei isso na segunda aula, mas, novamente, vale a pena. Paulo, ele sempre, quando se dirigia a uma cidade, ele procurava uma sinagoga para primeiro pregar o evangelho para os judeus, e depois para os gentios. Muitas vezes ele foi rejeitado pelos judeus, e aí ele tinha que seguir para as casas, para os cultos domésticos ali. E foi em Filipos que o evangelho penetrou na Europa pela primeira vez, é uma cidade ali da colônia romana, então foi a primeira penetração geográfica aí do evangelho no continente europeu. Opa, calma aí. E eu queria destacar aqui uma coisinha, né? É difícil fazer um panorama sem não trazer algumas questões teológicas, né? A gente fica coçando aqui, né? Só falar de dados é muito chato. Mas é interessante o exemplo de Paulo, né? Ele mostra as circunstâncias de Paulo e o exemplo dele os filipenses devem ser contentes. Então ele mostra, olha a minha situação, mas eu exorto vocês a estarem contentes. Aí ele mostra outro exemplo, a humildade é a recompensa de Cristo. Ele fala para os filipenses, vocês devem ser humildes como Cristo.
Aí ele dá outro exemplo, o serviço sacrificial de Timóteo e Epafrodito, né? Ele fala, lá no final, no último capítulo, capítulo 4, ele fala assim, né? Recebi tudo e tenho abundância, estou suprido, desde que Epafrodito me passou as mãos o que me veio de vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível ao Senhor. Ele mostra esse serviço sacrificial que Epafrodito fez, né, ao levar as ofertas dos filipenses até Paulo. E eles falam que os filipenses devem servir também sem murmuração. Talvez uma aplicação teológica que a gente possa fazer aqui da carta, claro que muito simples aqui pelo tempo que nós temos, mas o Paulo dando o exemplo dele, dos seus amigos, e como ele transpassava isso, transmitia isso na sua carta, para que os filipenses pudessem ter o mesmo exemplo que Paulo, né? Ele exortava os filipenses a terem esse exemplo. Muito interessante. E aí, como esboço, para vocês, é uma carta curta também, não tanto quanto Filemon, mas é uma carta curta, de 4 capítulos. Você tem o saudação e agradecimento, é a carta mais afetuosa de Paulo. Paulo é muito afetuoso nessa carta, né? Ele: dou graças sempre a vocês, com alegria, súplicas, vocês estão em minhas orações. Isso é muito legal, né? Muito bom quando o seu pastor, ele fala que está orando por você. De vira e mexe, o Paulinho me fala assim, estou orando por você. Ou então eu peço alguma coisa para ele. Isso é um motivo de alegria, né, pro cristão, né? Então, imagina a alegria daquele pessoal que não tinha WhatsApp na época, mas eles recebem uma carta e falam assim, vocês estão em minhas orações todos os dias, né? Então, isso é um motivo de encorajamento para aquele povo, e é um motivo de encorajamento para nós também, né? E aí, depois, Paulo fala por algumas exortações e exemplos, ele fala dessa unidade que eu já ressaltei, da humildade, dos exemplos que ele traça ali, de Timóteo, de Epafrodito, né? O exemplo de Cristo é o maior exemplo, mas é interessante que ele faz esse exemplo de Cristo, de Epafrodito, de Timóteo, e ele fala algumas advertências, especialmente contra o legalismo e o antinominalismo. No final, ele tem algumas exortações finais ali, no capítulo 4, é nesse capítulo 4 que está o nosso texto-chave, né, de alegrarmos sempre no Senhor, e no final ele termina com gratidão e com uma conclusão ali, termina que a graça do Senhor Jesus Cristo seja com todos os vossos espíritos. E eu queria ressaltar, na verdade, o 22, ele fala assim, todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. É interessante esses pequenos detalhes que aparecem em cartas, em Atos também. A casa de César provavelmente era uma casa ali, onde as pessoas se reuniam, as pessoas conheciam as dificuldades de umas dos outros. A igreja, de uma certa forma, ainda pelas barreiras geográficas e pelas barreiras de comunicação, ela estava unida de alguma forma, né? E Paulo faz questão de ressaltar isso. Muito bem. Olha, corri aqui. Acho que deu para terminar. Corri até demais. Alguma dúvida, alguma ponderação que vocês queiram dar? Aqui, novamente, eu sempre deixo aqui a bibliografia que eu estou utilizando, né? Eu estou usando a minha Bíblia, a revista atualizada. Uma apostila do Novo Testamento, de síntese do Novo Testamento da Palavra da Vida, foi quando eu estudei lá, fiz um curso com o professor Éder Lourenço, muito bom. O livro do Carlos Oswaldo, que é o Foco em Desenvolvimento, que é fantástico, já tem uma versão nova por aí, acho que isso para qualquer estudante da Bíblia é muito bom ter. E eu também olhei um pouquinho as aulas da Escola Bíblica que já foram dadas antigamente pelo Paulo Marcos, da nossa igreja. Tudo bem? Paulo abriu o áudio, pode falar, Paulo. É interessante, né? Hoje de manhã, a gente estava, e todos nós já sabemos disso, né? A doutrina da soberania de Deus. O Fernando citou, por exemplo, o rei Ciro, né? Que acho que nunca tinha ouvido falar de Deus, e Deus falou, olha, ele é meu pastor, ele vai fazer aquilo que eu já determinei, né? Faraó. Aí a gente vê, no caso de Paulo, né? A gente fala assim, puxa vida, é que esse homem, né? Provavelmente o maior missionário que a história cristã conheceu, e Deus deixa esse homem preso, né? E aí você vê no capítulo 1,
até lendo um livro sobre Filipenses, né, ele diz que o Nero era o secretário para missões na corte romana. E é isso aí, né? Quer dizer, a gente vê que, além de a gente ver a soberania de Deus, Paulo não era refém das circunstâncias, ou seja, ele via aquilo que Moisés fala lá em Hebreus, né? Ele via o invisível, né? Ele sabia que estava ali pela soberania de Deus, e a alegria dele era independente das circunstâncias que ele vinha vivendo, né? Existem alguns versículos assim que a gente passa batido. Ele era prisioneiro de Nero, né? Mas olha o que ele fala no 2:24. Em Filipenses mesmo, né? É. Estou persuadido no Senhor de que também eu mesmo brevemente irei. Ou seja, ele estava preso, algemado, Nero era o algoz ali, o verdugo dele, né? Mas ele sabia que, na realidade, quem estava mandando tudo era Jesus. Sim. E ele diz, olha, se eu vou sair ou não vou sair, essa é uma prerrogativa e soberania de Jesus Cristo, né? Então é alguém que trazia em si essa forte convicção que quem manda é o Senhor. Sim. Pode estar Nero, pode estar Trump, Stalin, Hitler, qualquer um desses poderosos, mas na realidade o supremo comandante do universo é o Senhor, né? Então, isso é consolo para a gente, né? Ô, Boroto, Fala, Paulinho. pegando um gancho aí na fala do Paulo Bert, imagino que você vai tratar das demais cartas paulinas, né? Mas tem eu li recentemente o que a pessoa que escreveu chama do desenvolvimento da consciência de si do apóstolo Paulo. Então, como que Deus vai moldando o coração dele, a consciência dele enquanto apóstolo, né? Então, ele coloca assim, na primeira epístola, que é Gálatas, né, fala, Paulo apóstolo. 6 anos depois, em 1 Coríntios, ele fala, sou o menor dos apóstolos. 7 anos depois, em Efésios 3:8, ele diz, sou o menor entre todos os santos. E no final da vida ele diz, eu sou o pior dos pecadores. Então, assim, o principal, né? Sou o principal, né? Então você vê o desenvolvimento e o agir de Deus na vida desse homem enquanto ele estava escrevendo também, né? Eu acho interessante até isso que o Paulo falou, e agora o Paulinho falou. Paulo, quando ele estava preso ali, e a gente vai entrar nisso quando for falar de 2 Timóteo, mas eu acho muito interessante no final do texto de 2 Timóteo, que ele fala assim, olha, lá no 4:13, falando para ali, né, fala, quando você vier, traz a capa que eu deixei em Trode, na casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Esse cara, ele não parava de trabalhar, né? Ele estava preso, ele estava já falando assim, olha, já estou sendo dado por libação, já combati o bom combate, mas ele fala assim, traz os livros, traz os pergaminhos, tem algo mais para estudar, tem algo mais para entender, tem algo mais para escrever. Esse parece ter sido um homem que até o final da sua vida, ele, de fato, entendeu o propósito, o chamado de Deus para a sua vida, né? Muito interessante. O Boroto, isso que o Paulinho falou, é o seguinte, né? Lendo algumas biografias assim, de homens piedosos, homens realmente que andaram com Deus, e vendo isso, Paulo, né, ele começou como um grande, depois passou para o pior, o principal. Quanto mais perto de Deus, você vê mais o abismo entre você e Deus. Você é um pecador miserável e Deus uma santidade suprema, né? E aí
é que você realmente dá valor para o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, né? Esse Evangelho que foi uma ponte para restaurar, para estabelecer a justiça de Deus e a comunhão novamente entre Deus e os homens, né? Então, quanto mais perto da luz, mais você vê o quão pecaminoso você é. Sim. É verdade. Muito bom. Eu vou encerrar a gravação aqui, não é para expulsar vocês não, mas eu quero fazer uma pergunta para os Paulos aqui, ó. Eu quero café, viu?